Direita. Senador Hélio José, com grande satisfação que eu venho a essa casa, ao Senado da República, falar em nome da minha associação, Associação Paulista do Ministério Público, e da minha Associação Nacional, a CONAMP, cumprimentar o meu presidente Molineiro, o secretário-geral da CONAMP, doutor Elísio, os colegas de Frentas, Antônio José, o Fábio, o Guilherme, o Jaime, cumprimentar o doutor Antônio Rodrigues. E pediria licença, senadores, como eu estou um pouco mais distante ali do painel, se poderia, pelo menos no início da apresentação, falar em pé? O fim tem muitos fins. Isso é vício funcional também, senador. Promotor de justiça atua no júri e atua em pé. Senadores, Vossas Excelências conhecem bem mais do que eu a estrutura do sistema previdenciário brasileiro, né? Nós temos um regime de seguridade social. Esse regime de seguridade social abarca a previdência, a assistência social e a saúde. Na Previdência, nós temos o regime geral de previdência, o regime próprio de previdência dos servidores públicos, um outro regime peculiar aos militares, chamado de EFM, Encargo Financeiro dos Militares da União, e, por fim, situações específicas de previdência dos congressistas. Dentro do regime geral, nós temos algumas situações em que há a previsão de receita para fazer aso à despesa correspondente, por exemplo, na aposentadoria urbana. Há uma interface mista, que é a aposentadoria rural, e todos nós aqui temos a certeza que a grande inovação da Constituição Federal de 88, no que toca a trazer um welfare state efetivo para o Brasil, foi a criação da aposentadoria rural. Mas a aposentadoria rural hoje, ela tem a sua receita captada na comercialização da produção por uma alíquota, né? E o que se propõe na PEC 287 é que haja a instituição da cobrança individualizada e não mais por entidade familiar. E há outras situações em que não há nenhuma receita adquirida, né, mas há as despesas, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada e a Bolsa Família. Justamente por isso a Constituição Federal, e com muito acerto, ela prevê uma série de receitas de Seguridade Social para fazer aso a esses pagamentos. Já foram falados aqui, como a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a contribuição sobre loterias, etc. Né? Pois bem, feita essa premissa inicial, eu gostaria de mostrar para os senhores algumas pesquisas que nós fizemos na PMP, na CONAMP e também na Frentas. Como já dito pelo senador Hélio José, com muita propriedade, foram muitas as reformas constitucionais havidas desde 1988 para cá que reformataram o sistema de previdência, em especial, eu vou falar sobre ele, o regime público de previdência social. Se na dicção original da Constituição de 88, a aposentadoria se dava com 35 anos de serviço para os homens e 30 anos de serviço para as mulheres, sem idade mínima específica, isso começou a ser alterado desde a emenda 20. Hoje a regra geral, 60 anos de idade para o homem, 30 anos para a mulher, 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher, 10 anos de serviço público e 5 anos em carga efetiva. Eu estou falando de regra geral de aposentadoria e não das regras de transição que o Jaime já bem disse aqui. Mas por que é importante demonstrar isso? Porque houve uma alteração sistêmica que tornou, isso foi correto, mais difícil a aposentação do servidor público. Essas alterações trazidas pelas emendas 20, 41 e 47 trouxeram um efetivo reflexo econômico sobre o dispêndio com a aposentadoria. Veja, os senhores que nós separamos ali, não é? 3 anos específicos, 1999, 2004 e 2015, porque quando eu fiz essa pesquisa era o último ano consolidado. E nós percebemos que houve uma queda percentual do déficit alegado, como bem disse o Antônio, né? Isso é extraído de relatórios resumidos de execução orçamentária. Nós vemos lá, né, uma queda de 1999 para 2015 de 1,08% para 0,65% do PIB. Esse é um trabalho que nós fizemos considerando a apresentação, o ano passado, do projeto de lei para a LDO de 2017. Né? Nós confrontamos, senadores, 2 colunas. A primeira coluna, ela traz o déficit projetado pelo governo para o regime próprio, eu falo da União. A segunda coluna traz o PIB projetado pelo governo federal quando ele analisou o regime geral de previdência. Note, quando foi feita a análise do regime próprio, o governo federal não projetou o PIB, mas basta confrontar as 2 colunas que estão ali, né, e fazer uma conta simples para constatarmos o seguinte:
que há uma tendência, claro, aí vão todos os exercícios. Por uma facilidade didática, eu resumi esses exercícios ao que estão ali, mas nós percebemos que isso começaria em 2016 com 1,10% do PIB, até chegar em 2060 com 0,43% do PIB. Precisamos fazer aí algumas observações. Estamos falando só de regime próprio da União, portanto, só de servidores públicos civis, e nós temos ali, na primeira coluna de 2016, aquilo que se chama de estoque, e não necessariamente o fluxo. O que significa isso? Essa é uma estimativa, e é uma estimativa correta, do ponto de vista atuarial. Se todos os servidores da União, que têm tempo para tanto, se aposentassem no início de 2016, haveria um dispêndio naquele exercício de 68 bilhões de reais. Mas isso não aconteceu e não aconteceria. Quando nós vamos lá ao relatório resumido de execução orçamentária de dezembro de 2016, que fechou o exercício, que é aquela terceira linha com o terceiro asterisco, nós percebemos que, na verdade, o suposto, o alegado déficit pelo RREO teria sido de 39 bilhões de reais, portanto, o número inicial parte de uma sobreestimativa de 72%. Essa é a conta feita pelo mesmo método, né? Mas já de acordo com os dados apresentados no projeto de lei do Congresso Nacional 1/2017, que é a base para a Lei de Diretriz Orçamentária de 2018. Né? Nós vemos que começa lá um valor um pouco maior que o ano anterior, 1,14%, mas que chega no último exercício, em 2060, a 0,38% do PIB. Aqui nós temos um outro dado, e esse dado é muito importante, e aqui eu também faria uma sugestão, respeitosamente, a essa comissão parlamentar de inquérito. Esses dados nós extraímos, basicamente, né, do relatório resumido de execução orçamentária apresentado em dezembro de 2016. Ali, senadores, o governo faz a avaliação atuarial, tanto do regime geral como do regime próprio de previdência. E ele projeta, nos dois regimes, no regime próprio e no regime geral, qual seria o déficit nominal estimado ano a ano, ressalvo mais uma vez, eu fiz ali um corte de alguns exercícios para ficar mais fácil a demonstração, e quanto isso implicaria em percentual do déficit do PIB, tanto na análise do regime próprio como na análise do regime geral. Mas ele não colocou ali, em valores nominais, qual seria o PIB esperado ano a ano. Mas isso é muito fácil. Se eu pego, por exemplo, na primeira coluna que eu coloquei ali, isso começa em 2016. 2026, 131 bilhões de reais correspondem a 1,28% do PIB. Logo, 100% do PIB são 10 trilhões 264 bilhões de reais. Fazemos essa mesma operação quando ele analisa o regime geral de previdência. 529 bilhões, 4,15% do PIB, 100% do PIB, 12 bilhões 926 milhões. E aí nós constatamos uma incoerência que matematicamente não é possível. Há duas projeções diversas de PIB pelo mesmo governo do mesmo país. Isso fica mais claro quando nós vamos lá para 2060 e vemos que quando o governo analisa o regime próprio da União, ele projetou um PIB de 33 trilhões de reais. Mas quando ele analisou o regime geral de providência, ele projetou um PIB de 92, quase 93 trilhões de reais. É evidente que foram usados duas formas diferentes para cálculo, dois sistemas diferentes, não é? Mas essa é uma questão que deve ser exposta ao país. Aliás, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, esses dados foram apresentados pelo deputado Major Olímpio, de São Paulo, ao ministro da Fazenda, ao secretário-geral de Previdência, indagou a eles o motivo. Eu não sei se essa resposta já chegou à comissão especial, mas é um dado muito interessante a ser perquirido por esta comissão, se Vossa Excelência me permitem a sugestão. Nesta outra transparência, né, nós fazemos aqui uma confrontação do déficit imaginado, ou projetado, melhor dizendo, desculpe, o déficit projetado pelo governo federal, quando ele faz a análise do regime próprio no relatório resumido de execução orçamentária e quando ele faz a análise do regime próprio no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017. Então, estou falando só de avaliação atuarial do regime próprio da União. Pois bem, quando se faz essa avaliação no relatório resumido de execução orçamentária de dezembro de 2016, o governo aponta que chegaria em 2090 o RPPS da União com um déficit de 7 bilhões 250 milhões de reais.
Em contrapartida, quando ele faz essa mesma análise no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018, ele aponta que esse déficit seria de 691 bilhões de reais. Aproximadamente 4 ou 5 meses medeiam um estudo e outro estudo, um documento e outro documento. Não é possível que haja uma disparidade tão grande na análise, talvez, isso é muito mais provável, que tenham sido empregadas fórmulas diferentes ou sistemas diferentes, né, ou métodos diferentes para analisar isso aí. Gostaria de fazer só uma observação muito rápida, senador. Hoje, dentro do regime próprio, nós temos 3 categorias diferentes, basicamente. Né? Aqueles que entraram até 2003, que teriam a perspectiva de aposentadoria integral e paritária. Integral significa de acordo com o último salário e paritária significa com reajuste quando houver reajuste da ativa. Aqueles que entraram entre 2003 e a efetiva implementação do regime complementar de previdência, que estão no regime de média, e aqueles que entraram posteriormente ao regime complementar de previdência, né, que já estão sujeitos na sua aposentadoria ao teto do regime geral, podendo fazer uma contribuição, né, junto com o ente empregador, no caso a União, se assim o desejar. A aposentadoria complementar ela é facultativa. Mas é muito importante a gente entender isso pelo seguinte: se a aposentadoria complementar pode diminuir a despesa lá na frente, hoje também ela vai diminuir a receita. Por quê? Porque o servidor ele contribui pelo menos com 11% do seu salário integral para a Previdência Pública. Em contrapartida, o servidor que entrou no regime complementar, ele vai contribuir no máximo com R$ 608,44. E como o nosso regime, em tese, é um regime de solidariedade, significa que haverá um volume menor de recursos para custear essa gama de aposentadoria. Ou seja, lá na frente eu tenho um gasto menor, mas hoje eu tenho uma receita maior, o que poderia levar à elevação desse déficit. Melhor dizendo, é uma outra transparência, e usamos aí como base uma nota técnica do IPEA deste ano, né, onde se apresenta o déficit do regime próprio dos estados, né? E nós vemos ali, de mesma feita, que quando contraposta a coluna do déficit à coluna do PIB, nós temos um decréscimo do valor percentual, que significa o seguinte: as reformas operadas já levaram a um equilíbrio do sistema, ou ao menos a uma queda de déficit do sistema. Essa situação específica de São Paulo, 2 exercícios, 2006 e 2015, nós vemos que o déficit está estabilizado no mesmo valor nesses 10 anos, não é? Mas o orçamento do Estado aumentou 152%, o PIB nacional variou 145%, e o déficit estacionado, na verdade, apresentou uma queda de 1,32%. Essa é uma questão muito interessante, levantada pelo Tribunal de Contas da União. Eu vou resumir aqui. Primeiro ele diz, né, que ao longo de 2014, um exercício recente, o déficit do RPPS dos estados, Distrito Federal e municípios o déficit foi de 32,5 bilhões de reais. Mas esse mesmo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União, ele nos alerta que em alguns casos de conjuntos do regime próprio auditados, as receitas não são apresentadas no DRAA, não é? No demonstrativo do resultado de avaliação atuarial. Isso nos traz uma indagação. Como é que nós podemos afirmar com certeza qual é o déficit, se não conseguimos precisar, em certas situações, qual é a receita? Né? Então, talvez haja uma sobreestimativa de déficit, e, evidentemente, esta CPI, né, é o órgão com possibilidade de apurar todos esses fatos. Uma outra coisa importante, eu já tento caminhar para a conclusão, né? Quando nós falamos em aposentadoria do setor público, há um teto, e é a exceção de R$ 33.763, que é o teto do Supremo Tribunal Federal,
né, que é 6,1 vezes maior que o teto do regime geral, R$ 5.531. Mas quando nós analisamos, né, a contribuição máxima em tese do setor público, porque já há algumas unidades da federação onde a contribuição é superior a 11%, nós teríamos R$ 3.713 contra R$ 608,44, o que demonstra de mesma feita, né, que a contribuição máxima do setor público é 6,1 vezes maior que a contribuição máxima do regime geral, o que demonstra que há uma linearidade do sistema. Aqui a mesma coisa, né? O teto do regime geral, ele é 9,09 vezes maior que o teto da contribuição, desculpe, teto do regime próprio, é 9,09 vezes maior que o teto de contribuição do setor público e o teto do regime geral, agora sim, R$ 5.531, é 9,09 vezes maior, né, que a contribuição do regime geral de R$ 608,44. Isso demonstra que há uma equação, né, linear entre contribuição do setor geral e do setor público, com uma, poderíamos dizer, com uma diferença em detrimento do setor público. O Jaime já falou sobre isso, porque o aposentado do setor público ele continua a pagar a contribuição previdenciária, mesmo após a obtenção do benefício. Vou falar muito rápido sobre isso, chegar aos cálculos finais. Esses são dados trazidos pela Anfip, o superávit previdenciário do período de 2000 a 2015, e gostaria de adiantar para a próxima transparência e trazer daí uma primeira conclusão sobre esse fato, evidente, né? Naquela coluna ali, nós atualizamos, pela taxa Selic, o superávit apontado pela Anfip de 2000 a 2015. E nós percebemos que isso remonta hoje à quantia de 2,127 bilhões de reais, senador. De mesma forma, aqui nós apresentamos, também de acordo com a Anfip, o resultado decorrente da DRU, então de 20%, de 2000 a 2015. E somados esses exercícios, nós vamos lá, né, uma soma, um valor total de 1,454 bilhões de reais. Agora eu gostaria de fazer uma outra análise. E eu cito ali um projeto de lei de número 1968/99, de autoria do então deputado Paulo Paim, né, que trouxe bem essa consolidação de um estudo feito pelo BNDES e pelo IPEA em 1999, demonstrando que nos anos 70 e 80, 400 bilhões de reais foram retirados do sistema de previdência para a sua aplicação no orçamento da União para o desenvolvimento de obras de infraestrutura. Senador, atualizado isso, pela Selic, nós temos, eu vou pegar, esse que é um cálculo intermediário, 3,847 bilhões de reais. Isso por não se falar dos 52 bilhões de dólares, então, nos anos 50 e 60, usados para a edificação de Brasília. Pois vejam muito bem, se nós somarmos superávit previdenciário, a DRU, né, e também esses desvios dos anos 70 e 80, nós chegamos ao valor de 7 trilhões, quase 7 trilhões e 500 bilhões de reais, o que é 2,18 vezes maior que o orçamento para a União para 2017. Por isso, senador, eu costumo dizer o seguinte, né, não é a Previdência que deve ao Brasil, é o Brasil que deve à Previdência. De mesma forma que o governo federal estima a, entre aspas, economia com a PEC 287 em 740 bilhões de reais em 10 anos, né? O que a Previdência já rendeu aos cofres da União é 10 vezes superior a isso, né? Aqui nós citamos, né, o projeto de lei 1968, de 99, eu tenho certeza que se esse projeto de lei tivesse sido convertido em lei, provavelmente nós não estaríamos hoje aqui discutindo Previdência, porque a situação teria sido saneada lá atrás, né, que era o ressarcimento ao regime geral e aos regimes próprios dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, do valor da Previdência, que foi usada para outras finalidades, para obras de infraestrutura, sendo que os artigos 249 e 250 da Constituição trazem fundos onde o superávit previdenciário deveria ser aplicado para enfrentar lá na frente situações adversas, não é? Aqui a justificativa trazida pelo então deputado Paulo Paim, Vossa Excelência, né, apresentou muito bem a situação histórica, o gasto, né, da verba da Previdência para a construção de obras de infraestrutura e coloca lá, né, que esse foi um estudo feito pelo BNDES, comandado pelo economista André Lara Rezende. Aqui eu trago, muito rapidamente, são duas ADINs, né? Algumas frases, eu vou tentar concluir, mais 3 minutinhos, senador, né? Sim, muito obrigado. Né? Aqui o ministro Aires de Brito, ele fala uma coisa que já foi dita hoje aqui, a exaustão,
né, que o problema não é de previdência, o problema é de providência. O problema de previdência não é de previdência, de providência é de falta, né, de providência do gestor para que haja o equilíbrio financeiro, o equilíbrio atuarial. Ué, acho que eu alterei algum slide. Alterei. Muito bem. Esse é um dado interessante. Falamos aqui sobre a idade máxima de aposentadoria. 65 anos seria aquilo que se pretende trazer para o país, não é? Porque os países da OCDE teriam essa média etária. Mas é importante frisar que a expectativa média de vida dos países da OCDE é de 81,2 anos, enquanto a expectativa média de vida do brasileiro é de 75 anos. E a expectativa média de vida com saúde do brasileiro é de 65,6 anos, contra 71,5 anos da média dos países da OCDE. Ou seja, o brasileiro teria 6 meses para aproveitar com saúde a sua aposentadoria. Para não dizer da terra alheia, digo da minha própria terra, do município de São Paulo, esse é um gráfico que demonstra a expectativa de vida em 5 distritos da capital. Cidades Tiradentes, Anhanguera, Jardim Ângela, Grajaú e Iguatemi, 53 anos, 54 anos, 54 anos, 56 anos, 57 anos. Isso significa que, adotada uma idade de 65 anos, né, nós teríamos aí todos esses bairros de... chegar mais perto porque já não... de Tremembé para baixo, a expectativa de vida nesses bairros do município de São Paulo é inferior a 65 anos. De maneira que a aprovação da PEC como formatada significa a supressão, não do direito, mas a supressão da esperança da Previdência por tantos aqueles que por tanto tempo contribuíram para a Previdência Social. Tem algum outro slide aí? Tá. Aqui o Madinho, relatada pelo ministro, aliás, relatada não, desculpe, mas eu falo aí do voto do ministro Marco Aurélio. Ele pontua muito bem, afirmando que a questão previdenciária ela não deve ser analisada sobre o estrito âmago do direito adquirido, e sim de constituições jurídicas, não é, já constituídas e em consolidação, apontando que isso é garantia constitucional, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. E, de mesma forma, o ministro Gilmar Mendes isso aponta, e concluindo de uma forma muito interessante, com uma observação muito interessante. Ele fala que a Previdência Social não pode ser uma corrida de obstáculo móvel, porque isso não permite a qualquer pessoa chegar ao seu resultado, né? Ele apresenta ali, na sua justificativa, eu toda a vida, senhora presidente, gostaria de dizer que eu não consigo subscrever em toda a integralidade desse distinguish que se faz, ou essa formulação apodítica entre direito adquirido e expectativa de direito, como se isso fosse um abra-te-sésamo que resolvesse todas as questões. Aí, resumindo, né, temos aqui no próprio plenário consagrado a segurança jurídica como expressão do Estado de Direito. Finalizando, portanto, gostaria de pontuar esses aspectos, porque espero que amanhã já não venha uma nova emenda fazendo uma nova alteração em se tratando de cláusula de transição, ou que se anime até a mudar os outros critérios, consolidando aquilo que chamei aqui de uma corrida de obstáculos com obstáculo em movimento. Senador, nós acompanhamos, não é, a Comissão Especial da Reforma da Previdência. A Anfip, em uma nota técnica, nós reproduzimos isso numa nota da CONAMP, aponta que não houve o encaminhamento da avaliação atuarial dos regimes próprio e geral pelo governo federal àquela comissão, de maneira que esta comissão parlamentar de inquérito tem absoluto proselitismo, mais do que isso, tem uma importância muito grande na formatação do futuro desse país. Futuro não só dos servidores públicos, mas o futuro também dos dependentes do regime geral de previdência, seja o empregado, seja o pensionista, seja o filho das gerações futuras que ainda existirão neste país. É com grande preocupação que a sociedade enxerga a perspectiva dessa reforma, mas nós temos certeza que o Senado Federal trará uma grande colaboração para a história que será escrita no nosso Brasil. Muito obrigado, senador. Muito bem, viu? Meus cumprimentos.